tinha saída, mas diz o Senhor: sou eu a tua janela de escape, sou eu que te fortaleço, sou eu que te mantenho. Olha, canta. O espírito da depressão que tem te sondado, Deus joga por terra hoje o desânimo. A angústia pode cortar o laço, Tati. Pode cortar o laço, não se segura não. Não se segura não. Olha, canta, labacianda, arabácia. Olha, canta, labacianda. Olha, canta, labacianda, arabácia. Deixa Deus lavar tua alma. Deixa Deus lavar tua alma, mulher. Deixa Deus lavar tua alma. Diz ele: o peso não precisa ser carregado só por ti, mas derrama sobre ele. Derrama sobre ele. Arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda. O Senhor dá força ao cansado. O Senhor dá força ao cansado. Tem dia que a cruz está pesada. Arecanta, labacianda, arabácia. Tem dia que a gente acha que não aguenta, que não se mantém, que não se segura de pé, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos livra. O Senhor nos mantém, porque Ele ainda é Deus que faz, que acontece. Arecanta, labacianda, arabácia. Para Deus não há impossível. Existe impossível para mim e para você, mas para Ele nada é impossível, porque até para a morte, que a gente fala que não tem jeito, não tem um ditado aí no mundo que a gente fala que a gente só não dá jeito para a morte, até para a morte Jesus dá jeito. Porque se Ele determinar a vida e tu sai daqui hoje viva, porque tu tem andado só a carcaça, tu tem andado só a carcaça, mas hoje tu sai daqui viva. Tu sai daqui viva. Arecanta, labacianda, arabácia. Até porque a gente fala que não tem jeito, para Jesus tem jeito. Deus muda, Deus gira, Deus faz, transforma. E quando você vê, tá tudo diferente. Sabe qual que é o nosso mal? Quando Jesus quer nos mudar, quer nos levar para um novo nível. Eu estava falando isso com a Toninha esses dias. Ele não monta a nossa tenda. Ele não nos deixa confortável. Mas Ele desmonta, Ele nos tira daquilo que nos acomoda. Sabe por que a porta de escape vai ter sempre algo que vai te incomodar, que você não quer ficar ali? É um lembrete de Deus te dizendo que ali não é o teu lugar, é só a passagem. É um lembrete de Deus te dizendo que ali não é o teu lugar, é só a passagem. Arecanta, labacianda, arabácia. Vocês não vieram aqui perder tempo, não. Foi o que eu falei aqui hoje. Por trás desse propósito tem oração, tem jejum, tem consagração. Eu tenho um filho de 2 anos em casa e um marido que ainda não é convertido. Eu tenho muito que batalhar, e você também. Nós não veio perder tempo aqui não, porque se eu não acreditasse que Deus pode mudar a minha vida, eu não estava servindo Deus aos 22 anos de idade não. Eu estava me acabando no mundo. Tem sempre um. Não tem um ditado que fala assim, que quando o diabo não vê, ele manda o secretário? É exatamente isso. É exatamente isso. Sempre tem um atribulado para tirar a paz da gente. Aí ele falou assim: ó rei, eu sei onde está o profeta. O profeta se encontra em Dotã. Ele falou: ah, ele está lá? Pois no meio da noite a gente vai cercar a cidade. Você está entendendo a importância de guerrear e de batalhar à noite, gente? Arecanta, labacianda. Se o crente entendesse a importância que é batalhar, guerrear, interceder nas madrugadas, porque enquanto a gente não faz, o mundo das trevas está fazendo e se levantando contra a gente. Porque eles entendem o poder que há na madrugada. Eles entendem o manifestar que há na madrugada. A gente acha que para as coisas acontecerem no espiritual, primeiro elas acontecem no físico. E é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. E eu te provo na Bíblia que é ao contrário. Quando o profeta aumenta o azeite da viúva, ele chega para ela e fala assim: mulher, o que é que tu tens em casa? Ela fala assim: meu senhor, eu não tenho nada.
a não ser uma pequena botija de azeite. O azeite já estava ou não estava lá dentro da casa dela no mundo físico? Estava. Era a mesma botija, era a mesma quantidade de azeite. Quando o profeta com a autoridade divina libera no espiritual falando: olha, mulher, vai lá aos teus vizinhos, pede vasos emprestados, vasilhas, entra no teu quarto, fecha a porta, tu e teus filhos, e você pega e deita o azeite começa a jorrar, e enche uma botija, e enche outra botija, e enche outra botija, e só parou de jorrar quando acabou todas as botijas. Você está entendendo que você já tem uma palavra liberada no espiritual? Você já tem uma palavra liberada no espiritual. Pega essa palavra com autoridade para que no físico as coisas começam a se revelar. Quando eu entendo que eu já tenho a palavra liberada no espiritual, meu irmão, o inimigo não pode brincar com a minha mente, não. Porque pode estar tudo dando errado. Pode estar tudo dando errado. Mas você sabe que você está debaixo de uma palavra. E a Bíblia vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então está tudo dando errado. Está tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que está dando errado está seguindo o propósito de Deus. Até aquilo que te angustia está seguindo o propósito de Deus. Até aquilo que te atribula está seguindo o propósito de Deus. Está te ensinando a ser mais persistente. Está te ensinando a ser mais resiliente. Está te ensinando a perseverar. Está te ensinando a orar. Está te ensinando a buscar. O Davi, eu não exponho muito a minha vida não, mas quando Deus manda eu falar, eu falo. O Davi passou por uma broncopneumonia, que evoluiu para broncopneumonia porque ele foi diagnosticado errado. E aí, tratando com medicamentos errados, evoluiu até chegar numa broncopneumonia. Um dia no trabalho, eu até conversei com a bispa nesse dia. Eu sentada na frente do computador, eu comecei a chorar. E naquele momento, só de lembrar, me dava vontade de chorar de novo. O espírito da morte passou por mim e falou que ia levar meu filho. No trabalho, eu chorava, mas eu chorava tanto. E eu falava assim: não, Senhor, não tira meu filho. E estava acontecendo o tabernáculo aqui. E se eu falar para você que eu estava crente pé de fogo, eu estou mentindo. Eu não estava, não. Eu estava assim, crente. Sabe, crente. Eu estava crendo que um dia ia acontecer. Quando ia acontecer eu não sabia não, mas um dia ia acontecer. Eu estava esse tipo de crente. E estava tendo um tabernáculo. E o Davi passando por essa enfermidade. E assim, todos os dias que o Davi ficou doente foram batalhas assim de madrugada travadas. Eu agradeço muito a vida da bispa e do apóstolo que intercederam e oraram junto comigo, a da Toninha. Guerrearam e sentiram também, viram o que é que a gente estava passando. E eu lembro que eu falei assim: Guilherme, eu preciso levar o Davi para passar no altar. Eu preciso levar esse menino para ele passar no altar, para o pessoal orar nele. Eu preciso levar. E aí, gente, até essa situação, eu passei por muitos tabernáculos aqui. Mas eu acho que nenhum tabernáculo eu tive tanta fé igual eu tive esse dia. E nenhum tabernáculo eu tive tanta fé igual o dia que eu trouxe meu filho e a gente morrendo de medo, eu morrendo de medo, falando assim: meu Deus, o menino vai pegar friagem, o menino não podia pegar nada, o menino podia pegar um vento. A médica queria que a gente deixasse ele em casa. E eu falando assim: o menino vai pegar um vento, tava frio. E eu falando assim: não, Deus, não é possível. Eu tô levando meu filho pro teu altar. Não é possível, não vai ser um vento que vai impedir meu filho de receber a vitória dele. E eu lembro que quando eu entrei aqui, que a gente passou, que o apóstolo botou a mão na cabeça do Davi, eu intercedi. Eu nunca tive tanta fé igual eu tive naquele dia. Nunca na minha vida eu tive tanta fé igual eu tive naquele dia. E ali, no momento que eu desci, que eu botei o pé para fora do altar, Deus usou o apóstolo para falar comigo. Na hora que eu desci, Deus falou comigo, foi necessário
foi necessário você passar por isso para aumentar a tua fé. Para você entender que isso aqui não é brincadeira. Precisa crer. Precisa crer. Daquele dia em diante, gente, eu nunca mais fui parar com Davi no hospital por causa da bronquiolite. Por causa da bronquiolite, não, por causa da broncopneumonia. O Davi, para honra e glória de Deus, não teve mais nada no pulmão. Para honra e glória de Deus. Ele tomou a medicação, mas eu creio e sei que foi o meu Deus que trabalhou no momento que o Davi estava ali naquele altar. Eu tenho certeza, e Deus bradava no meu coração, foi necessário. Até aquilo que nos amedronta, que tira o nosso sono, porque foram madrugadas em claro, preocupada com meu filho. Quem é mãe sabe como é que é. Até aquilo que nos aflige, que nos atormenta, que eu falava assim para Deus: Deus, eu vou ficar louca, pelo amor de Deus, que batalha é essa que não acaba nunca? E a gente orava e sentia aquele peso, e eu falava assim: não é possível que não acaba. E Deus falava comigo quando finalizou: foi necessário. Foi necessário. E vai ter experiências que Deus vai permitir você passar porque é necessário. Vai ter situações que Deus vai permitir você passar porque é necessário. É necessário para criar raiz. É necessário para criar experiência. É necessário para viver as grandes coisas que o Senhor tem para você. Eu falei isso aqui ontem e eu torno a repetir: Jesus é o caminho. Quando Ele fala na palavra dele, Ele não diz eu sou a chegada, Ele não diz eu sou o início, mas Ele diz eu sou o caminho. Porque no caminho tu conhece, no caminho tu tem experiência, e no caminho cria-se a intimidade. É no caminho. Tem momentos da nossa vida que a gente está vivendo tão bem com Deus, tantas experiências mesmo na prova, que a gente fica até com medo da promessa se cumprir, porque a gente acha que quando a promessa se cumprir, acabou. Tem uma coisa que a gente sempre fala. Quando eu me converti, eu sempre falava assim: eu não vou morrer não, que eu tenho promessa. Eu não posso morrer não, que eu tenho promessa. Até um dia que a gente sentado aqui entrou para assistir o culto, o apóstolo falou exatamente isso. Você está achando que você não pode morrer não porque você não tem promessa? Saia debaixo da direção de Deus. Saia debaixo da onde Deus quer que você esteja. Depois disso eu nunca mais falei que não ia morrer porque não tinha promessa. Mas Deus tem mais do que a promessa. Deus tem mais experiências, Deus tem mais vivência, gente. Eu amo quando Deus me usa para pregar sobre isso, sobre as experiências dele. Sabe por quê? Porque um dia ele usou o apóstolo para falar aqui na frente que tudo aquilo que a gente pregasse, a gente ia ser testado. E eu quero mais experiências com ele. Eu quero mais experiências com ele. Eu quero mais experiências com Ele. Porque o melhor não é o carro, não é a chave da casa. Porque tudo isso, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o melhor é busque primeiro o reino dos céus. Busca primeiro o reino dos céus. Eu não fugi da palavra não, se acalme aí. Eita, meu Deus, que quem não creu que eu ia terminar até as 9h30 acertou. Peraí. Eu vou correr aqui. Vou correr, vai dar tempo. E eles falam assim, ó, vamos se juntar e de madrugada a gente cerca a cidade. De madrugada cercar a cidade. Eu acho tão engraçada essa passagem, porque eu me coloco no lugar do servo do profeta. O servo acorda de manhã, bem bonitinho, obrigada, irmã. O servo acorda de manhã, se levanta, toma um ar, né, gente? Vamos ver o mundo, vamos ver o dia, o sol, como é que tá. Quando abre a porta, tá aquele monte de cavalo, tá aquele monte de homem, tá aquele monte de espada. Você se coloca na posição desse servo. Imagina como que ele não estava. Sendo a gente, nos dias de hoje,
Vou usar o exemplo do apóstolo, falar para o apóstolo: apóstolo, pelo amor de Deus, para que tu foi inventar de entregar essas profecias? Olha a situação na qual você colocou a gente. E eu entrei, foi de rabeira nessa. Porque o servo entrou de rabeira. Quem estava contando aonde o rei estava, o rei da Síria estava? Era o profeta. O servo falou: eita, entrei aqui de rabeira. Quando o servo olha e fala assim: meu Deus, meu Senhor, o que é que nós faremos? O que é que nós faremos? O profeta, eles, calmo, gente. Eu acho muito bonito isso, que em meio a situações de conflito, a maioria dos profetas se mantém sempre tranquilo. Na maioria dos casos que você vai ler na Bíblia, tirando em raras exceções, a maioria eles se mantém calmo, tranquilo. O profeta olha e fala assim: se preocupa não, fica calmo. Sabe por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você entende o poder dessa palavra? Você entende, gente? Se a gente entendesse que a maior revelação é a Bíblia, a maior revelação é a Bíblia. Você pode se apegar nesse versículo e declarar dentro da tua casa: Senhor, mais são os que estão comigo. Coloca os teus anjos aqui. Coloca a tua unção, o teu poder e a tua autoridade. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Pega essa passagem e declara dentro do teu lar que mais são os que estão contigo. Os anjos do Senhor, ora, intercede, pede para o Senhor mandar eles lá para guerrear pela tua causa. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra as potestades e majestades que precisam ser destronadas. E diz o Senhor: tenho destronado aqui hoje. Arecanta, labaxianda, arabácia. Arecanta, labaxianda, arabácia. O espírito da depressão tem que bater em retirada. O espírito da ansiedade tem que bater em retirada. Essa dor de cabeça que vem do nada tem que bater em retirada. Arecanta, labaxianda, arabácia. A palavra do Senhor vai falar que Ele veio e carregou as enfermidades. Então não temos que aceitar enfermidade em nós, mas arecanta, labaxianda, arabácia. Abre a sua boca e profetiza. Profetiza, porque o poder não está no microfone. O poder não está na pessoa que está verbalizando, mas o poder está naquele que é vivo. O poder está naquele que é vivo, que tudo pode, que a tumba está vazia. Arecanta, labaxianda, arabácia. Arecanta, labaxianda, arabácia. O poder está nele. O poder está nele. O Senhor tem liberdade para operar aqui hoje. O Senhor tem liberdade para transformar aqui hoje. Arecanta. Se o Espírito Santo descer, encontra, arecanta, lugar para trabalhar aí. Se o Espírito Santo descer, encontra lugar disponível. Arecanta, labaxianda. Ele encontra lugar disponível para trabalhar, para chegar perto e se aconchegar. Ele encontra. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você já está cheio das coisas mundanas? Ou você já está cheio do sono? Ou você já está cheio do cansaço? Irmãos, eu juro, eu estou tentando parar, eu estou tentando seguir para o final, mas vocês não estão entendendo. Arabácia, tem coisa grande para o Senhor fazer aqui hoje. É o último dia da campanha. É o último dia da campanha. Arecanta. Não sai daqui sem a tua vitória. Arecanta, labaxianda. Tem renovo da parte do Senhor. Tem renovo da parte do Senhor. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar, para ouvir glória, não. Porque quem sabe que quando eu prego eu não me importo se você dá glória ou não.
Eu quero saber se a palavra está entrando. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Arecanta, labaxianda, arabácia. Eu não falo isso para te emocionar, não. Mas eu também paguei preço para estar aqui. Foram 6 dias de jejum. Então eu quero ver o manifestar da presença de Deus. Eu quero ver cadeias sendo quebradas. Eu quero ver vidas sendo restauradas. Arecanta, labaxianda, arabácia. O Senhor tem liberdade para operar. O Senhor tem liberdade para fazer. Sabe por que eu estou perguntando? Porque temos que verbalizar. Verbaliza que o Senhor tem liberdade para operar. Verbaliza que o Senhor tem liberdade para trabalhar. Arecanta, labaxianda. Já vou me estendendo para o final. Gente, eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Batiza a irmã do Cid, Arecanta, labaxianda, arabácia. A palavra vai falar, arecanta. Arecanta, labaxianda, arabácia. Que o servo sai e olha e fala: Senhor, o que faremos? Arecanta, o profeta olha para ele e fala assim, ó: mas, arecanta, labácia, são os que estão conosco do que os que estão com eles. E diz o profeta ainda: Senhor, abra o olho do moço para que ele veja o que eu estou vendo. Mais uma vez o Senhor traz a visão da igreja. Arecanta, aquilo que está oculto Deus vai mostrar. Aquilo que está escondido Deus vai trazer à vista. A palavra vai falar que a visão do moço se abre. Arecanta, labaxianda, arabácia. Sabe as carruagens? Sabe os cavalos que ele estava vendo do homem? Quando a visão dele abre, ele quando a visão dele abre, ele vê carruagens, ele vê cavalos, mas ele vê espadas desembanhadas de fogo, ele vê cavalos de fogo, ele vê carruagens de fogo, porque homens confiam em cavalos, porque homens confiam em carruagens. Arecanta, labaxianda, arabácia. Mas nós confiaremos no Senhor. Arecanta, labaxianda, arabácia. Arabácia. O Senhor, arecanta, labaxianda. Eu ia colocar um louvor aqui agora, mas o Senhor me proibiu. Ele me proibiu, sabe por quê, pastor? Porque tem gente que fala que o manifestar e o movimentar da igreja é só por conta do louvor. Tem gente que fala que o movimentar e o manifestar da igreja é só na unção que está na voz de quem está louvando. Mas diz o Senhor: hoje ouvirão a minha voz, hoje o meu espírito soprará. Arecanta, labacia, andarabácia. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. As potestades sendo destronadas, as potestades sendo destronadas aqui hoje. Cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra todo mal. Arecanta, labaxianda, arabácia. Arecanta, labacianda. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, batiza Jesus. Fala em línguas, fala em línguas. Quer ouvir a voz do céu? Quer ouvir aquele, arecanta, todo poderoso? Fala em línguas, fala em línguas. Arecanta, fala em línguas. Arabacianda, arecanta, labacia. Ministra, porque Deus te chamou foi para guerrear. Tem espaço aí pra azeite. Arecanta, labaxianda, arabácia. Fala em línguas que Deus quer operar. Fala em línguas que Deus quer trabalhar. Recebe força, recebe renovo. Arecanta, labaxianda, arabácia. Recebe o toque do Espírito Santo. E aqueles que disseram que tu
ia cair, que tu ia desanimar, diz o Senhor, te usarei. Arabacianda, arabácia, arabacianda. Verão tu mais cheia da presença de Deus, verão tu mais cheia do Espírito Santo de Deus. Não se segura não, Taluana, não se segura não. Arabacianda, ao fogo, ao fogo, ao fogo, o poder de Deus te tocando, passando. Arabacianda, arabacianda, arecanta, labacianda, arabácia, arecanta, labacianda, arabácia. Fala em línguas, arecanta, labacianda, arabácia. Deixa Deus te renovar, deixa Deus te limpar, deixa Deus te transformar, arecanta, labacianda. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Jesus. Transforma. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma. 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 Transforma, Jesus. Arabacianda. Deus quebra hoje uma maldição hereditária na tua vida. Diz o Senhor, estou destronando. Estou destronando. Arabacianda, arecanta, labacianda, arabácia. Arabacianda, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda, arabacianda, arabacianda, arabácia. Auxilia ali a Tati. Arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda, arabácia. Kátia, diz o Senhor pra ti, tô visitando o teu filho lá. Arecanta, labacianda, arabácia. Por esses dias, o inimigo disse que ia sepultar. Tu sentiu um calafrio, tu sentiu uma angústia. Arecanta, labacianda, arabácia. Era o espírito da morte, mas diz o Senhor, arecanta, labacianda, arabácia, eu fiz bater em retirada, não levou os teus, porque eu, o Senhor, o livrou. Arecanta, labacianda, labacianda, arabácia. Lucimar, não se preocupa não, não se preocupa não. Arecanta, labacianda, arabácia. Não se preocupa não, que Deus está visitando o ventre da Ana. Arecanta, arecanta, labacianda. É sangue do meu sangue, e eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Arecanta, labacia, e andarabácia. Arecanta, labacianda. Deixa Deus libertar. Arabácia. Deus falou que ia destronar a potestade aqui hoje. Deus falou que ia destronar a autoridade das trevas aqui hoje. E Ele está libertando. Ele está libertando. Arecanta, labacianda. Arabacianda. Para, Jesus. Arabacianda. Trabalhe em nosso meio, Jesus. Trabalhe em nosso meio, Jesus. Trabalhe em nosso meio, Jesus. O Senhor tem liberdade para operar. O Senhor tem liberdade para fazer. O Senhor tem liberdade aqui, Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, Jesus. Desce, Pai. Desce como um vento veemente e impetuoso. Desce como um vento veemente e impetuoso. Arecanta. Que ninguém sabe se veio da direita, que ninguém sabe se veio da esquerda, mas sabe que chegou e encheu todos, encheu todos. Encheu só um não, encheu só dois não, mas encheu todos, encheu todos, encheu todos que estavam naquela casa. Arecanta, labacianda, arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, quebra, Jesus. Quebra toda obra de macumbaria. Quebra toda obra de feitiçaria. Quebra, arecanta, labacianda.
labaxianda arabácia. Tão arecanta labacianda, estão achando que vão fechar essa porta, arecanta. Labaxianda arabácia, Satanás. Jesus chegou primeiro, não fecha. Aquilo que ele abriu, a porta que ele abriu, arecanta labaxianda arabácia. Arecanta labacianda, o mal não tem autoridade de fechar. Recebe de volta tudo que foi mandado, tudo que foi oferecido, arecanta labaxianda arabácia. Porque o Senhor é maior, o Senhor é maior e foi Ele que abriu. E todos verão e saberão que dentro dessa casa de oração, arecanta labaxianda arabácia, existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus verdadeiro. Não é Deus de pedra, não é Deus que tem olho e não vê, não é um Deus que tem mão e não toca, não é um Deus que tem perna e não anda, mas é o Todo-Poderoso de Israel. É o Todo-Poderoso de Israel. É um Deus que vive, é um Deus que transforma. O Senhor vive, e ao redor dele tem anjos gritando: Santo, 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 Santo. Canta labaxianda arabácia. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, que Deus quer operar. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Luísa, diz o Senhor para ti: renovo todas as promessas. Arecanta, labacianda, arabácia. O inimigo acha que te para. O inimigo acha, Luísa, arecanta, labacianda, arabácia. Foi porta de escape, não vai ser tua permanência. Foi porta de escape. Quantas madrugadas, quantas noites em claro, quantos questionamentos de como foi acontecer, do porquê o Senhor permitiu tu entrar lá. Arecanta, labaxianda. Diz o Senhor: é porta de escape, é porta de escape. Arecanta. Vou soprar teu nome, vou soprar teu nome, Luísa. É missionária da casa do Senhor, é missionária da casa do Senhor. Escolhida desde o ventre. Arecanta, labaxianda. É escolhida desde o ventre. Arecanta. Já tem unção, já tem unção, já falo contigo. Arabacianda, arabacianda. Arecanta. Deus te toca, Deus te reveste, Deus dá força, Deus barra hoje tudo aquilo que o inimigo tem colocado lá naquele trabalho. Arecanta. Aqueles que têm se levantado contra ti, diz o Senhor, tem cooperado. Aqueles que se levantam têm cooperado para que aquilo que eu tenho na sua vida se realize. É missionária da minha casa, é missionária da minha casa. Arabacianda. Pode dar lugar, pode dar lugar, porque eu não estou com pressa de sair da presença do Senhor, não. Se sentir de abraçar, abraça. Se sentir de falar, fala. Porque Deus tem liberdade aqui.
aqui. Deus tem liberdade para operar. Toca nela, irmã. Toca nela porque Deus quer libertar. Canta. Deus quer trabalhar a saúde dela. Canta lá, baixando, a saúde física, a saúde emocional, Lucimar. Canta lá, baixando, porque toda vez que pensarem que vão quebrar o teu coração, toda vez, Lucimar, que pensarem que vão quebrar e trincar o vaso, diz o Senhor, ainda que o vaso se quebre na mão do oleiro, tornarei eu a fazer um novo vaso. Sou eu a tua força, sou eu a tua força, Lucimar. Canta lá, baixando. Arabacianda, tem tempo novo. Deixa Deus lavar a alma dela. Arabacianda, não se apresse não e para de murmurar. Tá achando ruim, pode ir embora. Arabacianda, labacianda, arabacianda. Não murmure não, porque a gente não está preocupado com o horário. A gente está preocupado em ser alcançado pela glória de Deus. Arabácia. O Senhor tem um novo tempo, gente. Esse propósito não foi à toa. Renan, 2026 vai começar diferente, Renan. Quem achou que ia te ver do mesmo jeito, quem achou que ia te ver da mesma maneira que você terminou 2025, canta. Diz o Senhor, farei um rebuliço. Arabácia. Porque tu plantou, Renan. Tu plantou, Renan. Eu falo isso porque Deus está fazendo eu sentir a opressão que tu tem sentido, Renan. Arabácia. Diz o Senhor para ti, Renan, farei um rebuliço porque tu plantou. Tu plantou e vai chegar a época de colheita, Renan. Canta lá, bacianta. E tu pode pensar assim, Senhor, eu sou tão teimoso. Senhor, eu sei que eu estou errado, Senhor. Senhor, às vezes o Senhor manda eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. E às vezes, Renan, esses questionamentos fazem você achar que Deus não vai cumprir pela tua desobediência. Às vezes, Renan, esses questionamentos, o Satanás sopra na tua mente que Deus não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu por causa disso. E a mesma palavra que Deus fez eu liberar para Lucimar, Deus faz eu liberar para você. Ainda que o vaso se quebre na mão do oleiro, torna o oleiro fazer outro vaso. Diz o Senhor, tu pode ir para a direita, mas se eu te quiser na esquerda, eu te trago de volta. Diz o Senhor, tu pode tentar voltar para trás, canta, porque a guerra tem sido grande, a afronta tem sido grande, a batalha espiritual que tu tens sofrido tem sido grande, mas diz o Senhor, canta, tenho coisas novas, é meu vaso escolhido e não abro mão, é meu vaso escolhido e não abro mão. Alegra o teu coração, Renan. Alegra o teu coração, vaso. Alegra. Porque eu sou tua amiga, eu te vejo de fora, mas Deus te conhece de dentro. Deus te conhece de dentro. E se eu que sou tua amiga, testemunho de fora o vaso que tu é, sei que tu tem bom coração, quem dirá Deus, Renan? Quem dirá Deus que te vê do lado de dentro? Canta lá, bacianda. Não há coração endurecido que o Senhor não possa quebrantar, não. Não há coração endurecido que o Senhor não possa quebrantar. Tu foi para um lugar que tu não queria. Arabacianda. Tu voltou para uma situação que tu já tinha passado, que quando tu saiu tu falou que não queria pisar nunca mais. Arecanta, Arabacianda, Arabácia. E eu não estou falando só do Ceasa, não. Arabacianda, Arabácia. Mas diz o Senhor para ti, te permitir voltar lá. Arecanta, Arabácia. Te permitir voltar lá, porque sou eu. Arecanta, Arabacianda, Arabácia. Que
termino a hora de sair, arecanta labacianda arabácia, te permitir voltar lá, no lugar que te feriu, no lugar que tu achou que não conseguiria passar, para te mostrar que eu sou contigo e vai passar e vai sair mais forte, arecanta labacianda arabácia. Renan, quantos jejuns, quantas orações, tu pode até falar: Senhor, talvez eu não esteja fazendo igual eu fazia anos atrás. Gente, eu estou tentando parar, eu juro para vocês. Talvez tu questione que já não faz da mesma maneira que fazia anos atrás. Renan, arecanta, Deus me mostra tu tendo essa conversa com ele, arecanta. Mas diz o Senhor: fica tranquilo, tem reserva. Fica tranquilo, tem reserva. Arecanta, labacianda. Tem a reserva daquele jejum que tu fazia muitas vezes quando o teu celeiro estava vazio. Arabacianda, arabacianda. Tem reserva de quando tu orava por mandando prosperidade, mandando bênção, mas no teu bolso não tinha R$1. Arecanta, labacianda. Tem reserva de quando tu orava para Deus abençoar, mandar o carro, mandar a casa. Arecanta, labacianda, quando tu estava andando a pé. Tem reserva, Renan, de quando tu profetizava sobre a vida do outro aquilo que você precisava. Tem reserva, Renan. Quem somos nós para apontar um vaso escolhido por Deus? Quem é eu e tu para apontar? Somos vasos tão falhos quanto. E graças a Deus o Senhor não pensa de mim, de você, a mesma coisa que nós pensamos um do outro. Renan, pode vir aqui na frente, não se esconde não, porque às vezes tu fica escondido no cantinho. É exatamente por isso que Deus está te trazendo aqui. Às vezes tu fica escondido ali no cantinho porque você fala: Senhor, hoje eu estou tão quebrado. Senhor, só me deixa quietinho. Ô, gente, vocês têm noção que é ter moral no céu? Vocês têm noção o que é ser escolhido por Deus? Deus traz pra frente. A cadeira que é dele ninguém tira. Tá se escondendo ali porque acha, arecanta, labacianda, arabácia. Talvez eu possa não estar tão bem vestido, arecanta, labacianda, arabácia. Talvez eu não esteja com a aparência tão boa, porque muitas vezes, principalmente quem é obreiro, Renan, a gente entra, a gente fala assim: ó, hoje eu tô quebrado, eu vou ficar no meu cantinho, porque eu não quero passar para as pessoas que eu estou triste. Eu quero manter um semblante alegre. Hoje eu não consigo manter ele, então eu vou ficar aqui no cantinho. Eu vou ficar aqui escondidinho. Mas não é o teu terno que tem a unção que tu tem. Arecanta, labacianda, arabácia. Não é o teu semblante que tem a unção que tu tem dentro de ti. Arecanta, labacianda, arabácia. Reveste vaso. Porque diz o Senhor, arecanta, não revoguei nenhuma promessa. Muito pelo contrário. Nesse tempo só acrescentei mais. Arecanta, labacianda, só acrescentei, Renan. Arecanta, arabacianda, arabácia. Acrescentei um casamento próspero. Arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda, arabácia. Acrescentei uma vida financeira estável. Arecanta, labacianda, arabácia. Acrescentei um ministério pastoral. Arecanta, labacianda, arabácia. Arecanta, labacianda, arabácia. Renan, Deus vai te usar para matar a fome de muita gente. Arecanta, labacianda. Sabe por quê? Porque tu já foi testado nisso. Arecanta, labacianda. Tu já foi testado nisso, Renan. Arecanta, labacianda. Porque eu não estava lá dentro da tua casa não, mas Jesus estava. Arecanta, labacianda, arabácia. Diz o Senhor: tenho honra e aquilo que eu decretei sobre a tua vida, aquilo que eu derramei sobre a tua vida, ninguém revoga. Arecanta, labacianda, arabacianda. Pode se alegrar, Renan. Se alegra porque hoje o Senhor separou para falar contigo. Arecanta. Sabe por quê? Porque foi o que a missionária Verônica falou aqui.
O Senhor se lembrou dele. Arecanta lá baixando arabácia. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, mas eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Arecanta lá baixando arabácia. Pastor, dá um abraço nele, pastor. Dá um abraço nele. Arecanta lá baixando. Maravilhosa é essa igreja. Arabacianda, alabacianda, arabácia. Arabacianda, aracanta, alabacianda, arabácia. Tu crê que enquanto tu tá aqui, Deus está visitando a tua família? Deus está dando livramento, está fechando sepultura. Aracanta, alabacianda, arabácia. Deus está fechando sepultura. Foram 6 dias de clamor. Infelizmente eu não pude estar no 6 aqui dentro da igreja, mas eu acompanhei. E eu sei que esse 2026 já começou diferente. Ele não vai começar não. Ele já começou diferente. Porque enquanto fazemos para o Senhor trabalha por nós. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair diferente porque ninguém explica o que é essa presença, gente, pelo amor de Deus. Ninguém explica o que é essa presença. Porque a caminhada não é fácil. Mas se hoje eu tenho uma vida, se hoje eu estou de pé, é porque para a honra e glória do Senhor Ele me alcançou. A minha vida era para ter terminado aos 16 anos, porque quantas vezes eu tentei tirá-la, mas graças a Deus o Senhor não deixou. Eu já contei, muitos conhecem o meu testemunho, mas o Senhor está me impulsionando a falar aqui de novo. Eu tentei tirar minha vida, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. E quando eu cheguei na vida da minha sogra, eu não era convertida e ela tinha todos os motivos do mundo para não querer que eu ficasse com o filho dela, porque ela queria o filho dela na presença de Deus. Ela tinha todos os motivos do mundo para bater a porta na minha cara, para me destratar ou para não querer eu no meio da família dela. Mas para a honra e glória de Deus, através da vida da Toninha eu conheci o Senhor. Através da vida da Toninha. E é por isso que em toda oportunidade que eu tenho eu falo, é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Moro com ela, sei quanto batalha, sei o quanto clama, sei os propósitos que abre. Deus encontrou alguém que não tinha responsabilidade nenhuma em orar por mim, porque não era minha parente, não era sangue do meu sangue, mas teve sensibilidade de reconhecer uma alma aflita, teve sensibilidade de reconhecer e conhecer alguém que precisava da presença de Deus.
abriu propósito sobre a minha vida, intercedeu, orou, buscou, sempre me tratou com muito respeito e dignidade. Eu digo, sem dúvidas e sem medo, fez o papel mais que uma mãe para mim, porque em todos os momentos que eu precisei esteve lá. Então, se hoje eu estou na presença do Senhor, é claro, primeiramente Ele, mas é essa mulher que intercedeu. Saiba reconhecer um diamante a quem Deus quer lapidar. Esteja sensível. Sabe por quê? Porque o diamante, ele é uma pedra bruta. Bruta, e eu era bruta. Ainda sou um pouquinho, mas eu era mais. E mesmo assim, mesmo com o meu jeito totalmente diferente do dela, ela teve amor pelas almas. Amor pelas almas. Não tinha obrigação. E hoje Deus chama a atenção da igreja. Pegue uma alma para orar. O ano de 2026 vai começar. Pegue uma alma para guerrear por ela, para batalhar, para interceder. Porque se hoje eu estou aqui podendo ser instrumento das mãos do Senhor, é porque alguém olhou com carinho pela minha alma. É porque alguém olhou com carinho e sabendo e reconhecendo que eu precisava ter a mesma chance que ela teve de conhecer esse Deus. Eu termino esse culto hoje com o meu coração cheio e sabendo que eu entreguei aquilo que Deus queria que eu entregasse. Eu tô leve e eu não posso deixar de compartilhar com a igreja, principalmente para os obreiros. Enquanto eu estava aqui orando, Deus me mostrava visitando a minha mãe lá. Enquanto você faz para o Senhor, Deus visita os teus. Enquanto você busca pelos dele, pela casa dele, Ele visita os seus lá. E no ano de 2026 o inimigo falou que teria morte, o inimigo falou que teria destruição, mas diz o Senhor, eu cheguei primeiro e eu sopro vida, recanta labacianda, arabácia. Assim eu agradeço minha oportunidade e as palmas eu louvo ao Senhor. Bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus. Eita, glória a Deus, Deus fechou com chave, com chave de ouro. Eita, glória a Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. É só glória para Jesus, é só glória para Jesus.